A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês, para falar com vocês da palavra do Senhor, né? Para mais uma reflexão da palavra. E hoje nós vamos meditar no Salmo 1, salmo muito conhecido, né? Você que já tem habilidade com a Bíblia Sagrada aí, você já sabe que o livro dos Salmos está aí depois dos Provérbios, né? É um livro muito conhecido aí, é um livro que fala coisas boas, é um hino de adoração, é um salmo de adoração, é um livro de louvores, não é? Que bendizem ao nome santo do Senhor. E nesses minutos que nós vamos estar aqui, nós vamos meditar no Salmo 1, não é? Que tem como título, deixa eu pegar a palavra aqui, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, né? Salmo número 1, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Justo, você já sabe que é aquele que faz justiça. E o nosso Deus é um Deus de justiça. E aqueles que seguem a Ele devem ser de fazer justiça, não é? Não devem ser desonestos, não podem fazer coisas erradas, porque aquele que serve a Deus, ele tem que seguir os passos do Mestre, daquele que vos criou, daquele que vos ensinou, daquele que está com ele todos os dias. Então, a felicidade dos justos. Eles são felizes porque servem a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é bíblico, isso é a palavra de Deus. Então, quando uma nação serve ao Senhor, busca ao seu Deus, aí ele alcança inúmeras maravilhas, inúmeras coisas boas para a sua vida e para a vida daqueles que os acompanham, né? No caso, você abençoa através da sua vida, através da bênção do Senhor, você abençoa os seus vizinhos, você abençoa a sua família, você abençoa os seus amigos de faculdade, os seus amigos de trabalho, porque a bênção do Senhor, ela é extensiva a todos aqueles que estão próximos de você, né? E o castigo dos ímpios. Ímpios são aqueles que cometem impiedade, são aqueles que não fazem a vontade de Deus, são aqueles que não temem a ninguém e a nada, e muitas vezes só procuram o benefício próprio para si mesmo. Esses são os ímpios que não servem ao Senhor, que não procuram andar no caminho do Senhor. Então, nós vamos meditar um pouco nesses 6 versículos, nesta reflexão, neste momento, tá certo? Então, vamos ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra maravilhosa. Só em você ler esses 6 versículos, você já tem um aprendizado grande, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia. E quando nós lemos e meditamos na sua palavra, nós aprendemos muito da parte de Deus, né? Então, logo no primeiro versículo, ele diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda, não para e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda, ele não para e ele não se assenta. Se ele andar segundo o conselho dos ímpios, ele vai ali chegar um momento que ele vai parar, ele vai se deter naqueles conselhos dos ímpios e vai se envolver ali e vai fazer algo que desagrada a Deus. E se ele parar e se assentar na roda dos escarnecedores, aí é um desastre. Deus está pronto para perdoá-lo.
mas ele vai fazer algo que desagrada a Deus. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele é o varão que serve ao Senhor. Pelo contrário de tudo isso, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, como diz o versículo de número 2. Ele tem o prazer de estar na casa do Senhor, ele tem o prazer de onde ele anda, estar falando das coisas de Deus, ele tem o prazer de onde ele passa, estar bendizendo e louvando o nome do Senhor, muitas vezes cantando, muitas vezes louvando, muitas vezes abraçando, muitas vezes apertando a mão e muitas vezes com um sorriso. Ele tem prazer de estar na presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor, que ela é boa, agradável e perfeita. Então, esse é o varão que é justo, que anda nos caminhos do Senhor e que faz a vontade do Senhor. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, o fruto bom, o fruto abençoado, que nasceu no seu tempo certo, nem está amargo, nem está ruim, nem está de maneira que não deve ser usado, mas o fruto que está bom, na medida certa, que vai fazer bem para a pessoa. Então ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, o fruto bom, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz, ele prospera, porque ele tem um Deus Todo-Poderoso, e quando ele faz a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida, porque ele está fazendo a vontade de Deus, ele está servindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem estado com ele todos os momentos da sua vida. Então, tudo quanto ele faz, ele prospera, porque muitas vezes ele pode até não ter um salário bom, pode até não ter uma casa boa, mas tudo que ele faz é próspero, porque a prosperidade não é só a riqueza, a prosperidade é você ter paz interior, é você ter paz com Cristo, é você ter paz com sua família, é você ter paz na vida, é você viver gozando das coisas boas da parte de Deus. No versículo de número 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha para lá e para cá. Não tem destino certo, não tem um objetivo, não tem convicção naquilo que faz, não tem convicção naquele que ele crê, não é? Porque muitas vezes ele não crê, o ímpio não crê em Deus, não tem fé. É diferente do cristão, do justo que está fazendo a vontade de Deus. Então, são assim os ímpios, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, aquela folha que vai para lá e vem para cá e não tem um destino certo. São assim os ímpios, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós vemos muito isso, muitas pessoas que querem enganar, às vezes o seu pastor, a sua esposa, os seus familiares, e muitos deles têm a ousadia até de pensar que estão enganando a Deus, porque a Deus ninguém engana, a Deus ninguém escarnece. Então eles têm a ousadia de achar que estão enganando a Deus, mas a Deus não se zomba, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. A Deus ninguém engana, porque Ele conhece o teu interior, Ele conhece a nossa vida. Antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos pronunciar. Então, apenas eles se enganam, os ímpios se enganam, e eles não subsistirão na congregação dos justos. Muitas vezes eles ficam ali, mas com o tempo eles desaparecem e deixam de servir a Deus, porque na realidade eles estavam ali só como sepulcro caiado, né? Mostrando-se, dizendo cristão, mas na verdade não estão fazendo a vontade de Deus. Aí, para encerrar, aqui ele diz no versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Olha aí o que eu te falei, porque o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o seu íntimo, o Senhor conhece o seu pensamento, o Senhor conhece o que está se passando com você. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios, ele acabará. Porque aquele que faz a vontade de Deus, como Deus conhece o justo, Ele conhece o ímpio, e um dia o ímpio vai prestar conta diante de Deus,
daquilo que ele fez, das coisas erradas, das impurezas, das safadezas, de tudo quanto ele tem feito. E o justo que ele plantou numa terra fértil, numa terra que deu um bom fruto, ele vai colher um bom fruto, ele vai estar com o Senhor eternamente, desfrutando das coisas boas celestiais. Mas o ímpio, ele vai perecer e ele vai passar a sua eternidade num lugar que não vai lhe trazer paz e vai lhe trazer uma condenação eterna. Então fique com essa mensagem, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Você que está ouvindo essa mensagem, medite, leia, releia o Salmo 1, peça a Deus o discernimento da palavra, aprenda e procure aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Declarar para o mundo que Ele é o seu Salvador, para que você tenha certeza da sua salvação. O mundo não tem mais o que dar. O mundo jaz no maligno, assim afirma a palavra do Senhor. Então, que você procure ser justo, procure fazer justiça e procure seguir ao Deus justo, porque você só fará justiça se você amar primeiramente a Deus, que é o primeiro mandamento. Então, que Deus os abençoe e fique com essa reflexão, adorando e bendizendo o autor e consumador da nossa fé. Ok? Quero só deixar um recadinho para você. Não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amém? Que Deus vos abençoe.